Olá, vamos aqui nessa mini aula falar um pouco sobre as evidências que a gente tem sobre tratamento neoadjuvante total em câncer de reto, um assunto que está muito em voga, mudou a prática clínica. Eu trago aqui as principais evidências no menor espaço de tempo possível, todas as informações mais relevantes. Isso aqui é uma aula de tratamento neoadjuvante total, então eu já entendo que todos já tenham a consciência básica sobre o estadiamento TNM. Eu só gosto de relembrar, que os estadiamentos mais iniciais a gente pode tratar com cirurgia apenas, sem a necessidade de quimioterapia ou radioterapia. Então, ao longo de todo o estadiamento TNN que a gente tem, o foco dessa discussão está aqui, no que a gente chama de tumores localizados, mas localmente avançados, aqui no mínimo T3 ou no mínimo N1. Esse é o foco da discussão. E essa doença foi tratada por muito tempo, desde um estudo alemão, comparou fazer o tratamento adjuvante versus neoadjuvante. Desde ele, a gente vem tratando esses pacientes com quimio-rádio neoadjuvante, seguido de cirurgia, e seguido depois de acompanhamento ou quimioterapia adjuvante. A quimioterapia adjuvante depois de quimio-rádio neo e cirurgia sempre foi algo relativamente polêmico, dada a baixa evidência que a gente tem, os esquemas já fazem isso de antemão, mas na prática clínica, aqueles pacientes, principalmente que se mantêm em estadio clínico 3 pós-cirurgia, assim, é clássico a gente oferecer quimioterapia adjuvante pensando na erradicação de micrometástases à distância. Então, quais são os alvos ou os objetivos de terapia neoadjuvante? É a prevenção de metástases, a erradicação de micrometástases à distância, e também aumentar o controle local, prevenindo a recorrência local desses pacientes. Lógico que os estudos mostraram que os pacientes que fazem tratamento neoadjuvante, eles podem, alguma parcela deles, ter o órgão preservado, evitar a necessidade de cirurgia e evitar a necessidade de colostomia definitiva. E eu gosto de lembrar, nas minhas aulas, que desde da incorporação da excisão total de mesorreto como técnica cirúrgica para tratamento do câncer retal, a gente tem dificuldade de mostrar que diferentes intervenções venham a trazer ganhos de sobrevida global. Então, quando vocês forem estudar aí os estudos de tratamento neoadjuvante de câncer de reto, você vai sempre ver dificuldade de mostrar ganho estatisticamente significativo entre as diferentes intervenções ou entre as diferentes opções no que tange a sobrevida global. E isso aconteceu desde a excisão total do mesorreto, que foi um grande avanço no tratamento de câncer retal. Então, esse é o tratamento padrão que a gente fez por muitos anos, quimio e rádio de curso longo, seguido de excisão total do mesorreto, seguido de quimioterapia adjuvante. A gente sabe que isso demora-se um tempo, quimio e rádio de curso longo demora em torno de 5 semanas, você espera esse paciente, ele vai fazer a cirurgia, você espera a recuperação desse paciente, até ele poder estar em condições de fazer quimioterapia adjuvante. Isso fazendo aqui que o paciente percorra um período de 5 meses até você pensar em erradicar micrometástases à distância. Isso 5 meses do tratamento, não necessariamente do diagnóstico, seria ainda mais. Então, fazendo com que o paciente possa estar perdendo um tempo precioso. Então, o racional aqui da terapia neoadjuvante total é você trazer tudo para antes da cirurgia, É a erradicação precoce de micrometástases. A gente também entende que o paciente que faz tratamento antes de cirurgia tende a ter uma melhor tolerabilidade, ou tende a completar melhor o seu programa de tratamento do que aquele paciente que já foi operado. Isso é verdade em diversas doenças e também em câncer retal. A terapia neoadjuvante total permite a otimização do tratamento na tentativa de buscar máxima resposta. Buscando a máxima resposta, isso geralmente se correlaciona, quando você tem respostas clínicas ou patológicas completas, isso geralmente se correlaciona com melhores desfechos, não necessariamente sobrevida global, como eu já comentei. E uma taxa de resposta clínica completa permite você ter maiores taxas de preservação de órgão, que é algo que, para a qualidade de vida do paciente, é algo extremamente importante. Para nós, oncologistas clínicos, esse assunto do mundo todo, esse assunto de terapia neoadjuvante total veio muito à tona desde o Congresso Americano, da Sociedade Americana de Oncologia de 2020, quando no mesmo congresso foram apresentados dados dos 3 mais importantes, ou dos mais importantes estudos de neoadjuvância total que a gente tem até o momento e que eu vou discutir rapidamente aqui nessa apresentação. Não são os únicos, existem vários outros estudos, e o que a gente já sabe de antemão é que, de fato, terapia neoadjuvante total
aumenta a taxa de resposta do tumor. Uma taxa de resposta completa, de acordo com algumas meta-análises, que variou aí de 15%, aumenta para em torno de 28% a 30% nos casos. Então, isso é algo que realmente está bem estabelecido. Você oferecer mais tratamento antes da cirurgia, você traz mais taxa de resposta local. Mas, infelizmente ou felizmente, a depender de como você enxerga, os diferentes estudos acabam trazendo para a gente diferentes formas de se fazer tratamento agora em câncer de reto. A gente tem uma realidade onde a gente tem múltiplas opções de tratamento, o que traz para a gente diferentes perguntas, diferentes questões quando a gente quer entender qual é o melhor esquema, que é o título dessa aula, né? A gente tem as questões de qual é o melhor tipo de radioterapia, se é de curso curto ou de curso longo, qual a melhor quimioterapia para a gente empregar, se é com 2 drogas ou se é com 3 drogas, e aí qual é a melhor sequência de tratamento empregar. E quando a gente pergunta qual o melhor esquema, né? Melhor para quem e melhor em que, são coisas que a gente tem que ter em mente e que a gente vai traçar um pouquinho ao longo dessa aula. Eu gosto de falar sobre terapia neoadjuvante total comparando 2 estudos aí que surgiram, como eu falei, na ASCO 2020, o Rapido e o PRODIGY, porque eles têm desenhos bem diferentes. No Rapido, como vocês vão ver, short course, radioterapia short course seguido de químio, versus o FOLFIRINOX, que é triplet seguido de químio e rádio de curso longo, seguido de químio adjuvante. Vamos passar rapidamente, eu quero fazer uma comparação entre eles. Rapido, apresentado na ASCO 2020, publicado também no Lancet Oncology em 2020, fez o seguinte: comparou com o que a gente tinha de padrão, que é a quimio rádio de curso longo, seguido de cirurgia, e aceitável, era opcional fazer a quimioterapia adjuvante, como falei, é algo relativamente controverso, mas muito feito na prática. Comparando com o que ele chamou de terapia neoadjuvante total, quando ele trouxe a rádio, só que é uma rádio short course, e quando ele trouxe a químio, 6 ciclos de Capox, 9 ciclos de Folfox, tudo antes da cirurgia, daí o nome terapia neoadjuvante total. Esse era um estudo, eu gosto de destacar, que ele tinha como objetivo coletar pacientes, recrutar pacientes com alto risco, com características de alto risco, seja ser um tumor T4, seja ter invasão vascular extramural, seja ser um acometimento linfonodal do tipo N2, seja ter face mesorretal comprometida, ou seja ter linfonodos laterais aumentados. Então, o objetivo do Rapido Trial era realmente pegar pacientes com tratamento com doença localmente avançada, e de fato o fez. Mais de 97% dos pacientes eram T3 ou T4, sendo que um terço dos pacientes eram T4, mais de 91% dos pacientes eram N positivo, sendo que mais de 60% eram N2 e mais de 60% tinham face mesorretal comprometida. Então era assim uma população localmente avançada. E esse estudo mostrou ganho no seu desfecho primário, né? O melhor tempo para falha de tratamento relacionado à doença. Um endpoint que algo se equivale ao normal disease-free survival, né? Sobrevida livre de doença. E isso muito se deveu a sobrevida livre de metástases à distância, né? Onde essa erradicação precoce de micrometástases impactou no melhor controle de metástases à distância, mas no controle local foi equivalente. E aqui, gosto de destacar uma taxa de resposta patológica completa, que saiu de 14,3% para 28,4%. Guarde esse número para a gente discutir entre os outros estudos. Um outro dado interessante do Rapido Trial era vamos dizer assim, o compliance, né, o quanto que os pacientes conseguiam fazer do tratamento pré-operatório de forma superior ao tratamento pós-operatório, mostrando que fazer o tratamento pós-cirurgia é mais difícil para os pacientes. Trazendo um racional que, se você já pensa em oferecer quimioterapia para esse paciente no cenário adjuvante, não tem porquê, na minha opinião, e a gente pode debater isso, você não já oferecer antes da cirurgia. Se você já vai oferecer de qualquer jeito, ofereça antes, que tende a ser melhor tolerado e vai aumentar a taxa de resposta da sua doença, do tratamento da doença do câncer retal. O PRODIGY 23, também apresentado na ASCO 2020, também publicado na Lancet Oncology, só que em 2021, perguntava o seguinte: entre o esquema padrão que a gente sempre fez, quimio rádio de curso longo, seguido de cirurgia, seguido de quimioterapia adjuvante, há benefício de eu trazer quimioterapia para antes de tudo, e a quimioterapia talvez mais potente, vamos dizer assim, que a gente tem, que é triplet, né? FOLFIRINOX, 3 drogas, 5-fluoracil, irinotecan e oxaliplatina, endpoint primário disease-free survival, população também localmente avançada, eu vou trazer uma comparação já, e mostrou ganho no seu desfecho primário, disease-free survival melhor,
aí com também as custas de melhor controle de metástases à distância, sem diferença em controle local, muito semelhante ao que eu acabei de mostrar no Rapido Trial. Enquanto a taxa de resposta patológica completa, 27,8%, também muito semelhante ao que eu acabei de mostrar no Rapido Trial. Então, lembrando que esses são os dois esquemas de TNT dos dois estudos que eu acabei de comentar. E se a gente for fazer uma coisa que é muito perigosa, que é comparar estudos diferentes, tenham em mente disso, que isso pode trazer vieses e não é recomendado. O ideal são comparações randomizadas cabeça a cabeça, mas enquanto a gente ainda não tem, deixa eu mostrar aqui como são diferentes ou as semelhanças e diferenças da população desses dois estudos. Vamos tirar aqui a população Standard of Care, vamos comparar só na população de intervenção do Rapido e PRODIGE. E o que a gente pode observar é que na população do Rapido Trial, a gente tinha aproximadamente 2 vezes mais pacientes com tumores T4 e mais de 2 vezes pacientes com tumores N2. E mesmo tendo aparentemente uma população mais localmente avançada, a gente teve uma taxa de resposta patológica completa muito similar, inclusive numericamente superior, com outros desfechos, inclusive de erradicação de micrometástases, muito semelhantes, mesmo a gente usando doublet aqui e mesmo usando triplet aqui. Vale lembrar que o papel de irinotecan na erradicação de micrometástases sempre foi questionável. Por falar em irinotecan é realmente necessário? Essa é uma pergunta ainda sem resposta. A gente tem um estudo de fase 2 em andamento, comparando Kimi-High de curso longo seguido de doublet versus Kimi-High de curso longo seguido de FOLFIRINOX. Foi aberto recentemente. Está recrutando, a gente espera os resultados. É um estudo de fase 2, então espero que tenham resultados rapidamente. Por falar em Kimi-High de curso longo, eu acabei de falar no Rapido que fez curso curto, qual o melhor tipo de radioterapia? Essa é uma discussão que já é antiga, mesmo antes do surgimento do nosso debate aqui de TNT. E foi apresentado agora na ASCO GI 2023, um estudo retrospectivo do Memorial Sloan Kettering, bem interessante, porque eles usaram a questão da pandemia, que durante a pandemia foram orientados, vamos dizer assim, a usar esquemas com radioterapia de curso curto, tendo em vista que esse paciente viria menos ao hospital e teria menos risco de contaminação. Vamos só para contextualizar, o Memorial tem uma cultura de fazer quimioterapia seguida de Kimi-High de curso longo, isso sempre foi a sua vertente, vamos dizer assim. Só que durante o Covid começaram a usar radioterapia de curso curto e aí usaram essa oportunidade para comparar retrospectivamente, num estudo num centro único, esses dois esquemas. A gente pode observar que nesse estudo, que incluiu mais de 300 pacientes, a maior parte dos tratamentos foram de químio primeiro, seguido de rádio. Seja essa rádio curso curto ou curso longo com quimioterapia. Mas veja que a vertente americana é começar químio primeiro na maioria das vezes. O que esse estudo mostrou foi uma taxa de resposta clínica completa idêntica, até numericamente, 46,1%. Taxa de resposta clínica completa de 46,1%. O segmento mediano foi obviamente superior na população long course, porque era o que eles já faziam desde sempre. O que esse estudo mostrou foi que pacientes foram mais... eles conseguiram manejar os pacientes mais em um watch and wait, ou seja, sem operar, no braço de tratamento que usou curso longo. Lembrando que isso não foi um estudo randomizado. Curso longo, né? Uma taxa aqui de preservação de órgão em 2 anos, que saiu de 67% que fez radioterapia de curso curto, versus 88% que fez quimio de curso longo. A gente percebe que não teve diferença de sobrevida global, nem disease-free survival propriamente dito, nem de metástases à recorrência à distância, mas a gente teve sim diferença em controle local, onde a taxa de recrescimento para long course foi de 20% versus 36% aí em 2 anos para short course. Então, embora seja estudo retrospectivo, está sugerindo melhores desfechos de preservação de órgão e de controle de doença local usando radioterapia de curso longo. E somando a isso, a gente também teve os dados de atualização do Rapido Trial, publicado em janeiro, agora de 2023. Dados de atualização de 5 anos de follow-up, que mostraram dados bastante provocadores. Primeiro é que, aqui nesse gráfico, cada barrinha é um evento de recorrência. E aqui um evento de recorrência, aqui quanto tempo depois da randomização ele ocorreu.
E você vê mais barrinhas no lado do braço experimental, que foi TNT. E de fato você vê que houve mais recorrência local no braço que fez TNT do que o braço que só fez quimio-rádio de curso longo. Lembrando que o TNT do Rapido é short course de radioterapia, sem químio, concomitante. E teve mais recorrência local do que o braço quimio-rádio de curso longo. Essa atualização mostrou que, de fato, o seu desfecho primário foi melhor com o TNT, mas basicamente devido à erradicação de micrometástases. Só que a recorrência local parece ter favorecido quimio-rádio de curso longo. Dados aí provocadores, trazendo mais lenha na fogueira da questão de short course versus long course. Tem trazido muito debate. Vamos lembrar que o Rapido Trial eram pacientes muito localmente avançados. Talvez o paciente com doença muito localmente avançada, você não possa prescindir aí de uma quimio-rádio de curso longo. Dados aí que estão sendo bastante debatidos na comunidade, com mais lenha na fogueira. Mas outra questão, além do short course versus long course, é a melhor sequência de tratamento. Também esse é outro tema aqui para a gente colocar lenha na fogueira. Um dos melhores estudos que ilustra e compara diretamente, de forma randomizada, a melhor sequência é o Whopper Trial, um estudo destinado a estudar o melhor esquema para preservação de órgão, né, evitar a cirurgia. Então o que a gente tem aqui é a randomização de pacientes para um braço onde fez quimioterapia primeiro, que é o que chama de quimioterapia de indução, seguido de quimio-rádio, aqui é só quimio-rádio curso longo, não tem short course nesse estudo, versus um outro estudo de quimio-rádio curso longo, versus quimioterapia depois, o que chama de quimioterapia de consolidação. De novo, vários endpoints primários, sem diferença, entretanto, o tempo para necessitar de excisão total do mesorreto, para precisar de cirurgia, foi melhor naquele braço que fez quimio depois, o que chama de quimioterapia de consolidação. Tendo taxas aqui de preservação de órgão em 3 anos de 53%. Um número bastante animador. Vamos pensar aqui mais uma vez que nesse estudo, metade dos pacientes que receberam esquema de TNT e receberam primeiro quimio-rádio depois químio, metade dos pacientes tiveram seus órgãos preservados, assim, não necessitaram, passaram 3 anos aí sem precisar de cirurgia. Um dado bastante interessante. O tempo, né, você teve menos eventos aqui de recrescimento tumoral depois do watching rate naquelas pessoas que fizeram quimio-rádio primeiro, seguido de FOLFOX. Então, no final das contas, na discussão, qual é a melhor opção? Bem, primeiro a gente tem que lembrar que o que eu vou falar aqui é a minha visão pessoal de como eu vejo as evidências e, obviamente, estou aberto ao debate. Inclusive, todo tratamento de terapia neoadjuvante total envolve, no mínimo, o oncologista, o cirurgião e o radio-oncologista. Então, isso é uma decisão multidisciplinar. Não compete apenas ao oncologista determinar isso. Você tem evidência para suportar qualquer um dos esquemas. E note que tudo que eu estou falando aqui é baseado em tumores retais com estabilidade de microsatélite. Eu não comentei isso aqui porque a raridade dos pacientes é que tem, mas temos novos estudos aí surgindo com imunoterapia nesses casos de pacientes com instabilidade de microsatélite. Então isso em breve será uma mudança de paradigma aí na prática clínica. Então tudo aqui é para pacientes com estabilidade de microsatélite. Então quando a gente se vê nessa situação, a gente geralmente está entre essas questões. Químio, seguido de quimio-rádio, que pode ser longo curso, ou radioterapia, que pode ser de curso longo com químio ou curso curto, ou o contrário. Eu ainda acrescento que ainda tem a opção aqui de FOLFIRINOX, avaliação, e pode ser, se tiver doença residual, cirurgia, se não, watch and wait. Então, na minha opinião, se você vive um lugar de recursos limitados, como é o SUS do Brasil, eu tenho a preferência de oferecer Rapido Trial, radioterapia de curso curto, seguido de químio, seguido de cirurgia. Você conseguirá tratar mais pacientes em menos tempo, trazendo menos custos. Você não tem quimioterapia nessa parte também, então é menos custo também de quimioterapia, sendo que você provavelmente não perde nenhum desfecho. Vamos lembrar que, de novo, como eu falei, é difícil fazer comparação entre estudos, mas se você pega o Rapido Trial com o nosso esquema de TNT mais potente que a gente tem, que era o Prodigy 23, que usou FOLFIRINOX, seguido de quimio-rádio de curso longo, seguido de cirurgia, seguido de quimioterapia adjuvante, você
tinha que, mesmo com uma população aparentemente mais avançada, você teve desfechos similares, ainda mais com um N de pacientes no estudo muito maior, 900 aí versus 400 pacientes. E eu digo isso porque quanto menor o N de um estudo, maior é o seu risco de superestimar os seus desfechos. Então, para mim, o Rapido está bem sólido de que ele traz desfechos bastante semelhantes a outros estudos. Então, no lugar de recursos limitados, minha preferência é Rapido. Se o tempo para a radioterapia for um problema, como é a alegação de muitos serviços americanos, então, quimioterapia primeiro seria a melhor opção, eu super entendo. Quimioterapia seguida de quimio-raio de curso longo, porque é a maior parte dos esquemas que fizeram quimioterapia primeiro, fizeram quimio-raio de curso longo, seguido de cirurgia. Para pacientes com doença realmente muito localmente avançada, com grande acometimento linfonodal, ou acometimento da margem de ressecção circunferencial, e pacientes, lógico, com excelente performance para tolerar triplet, fazer o esquema do Project com FOLFIRINOX, seguido de quimio-raio de curso longo, seguido de cirurgia, é uma opção bastante considerável. Você tem essa evidência, até a gente surgir a evidência que realmente nos diga se o urinotecano é importante ou não em estudos randomizados. Para mim, é uma opção bastante factível nesse cenário. Se você tem um cenário de pacientes com estadio clínico 4, que podem ser curados, como é o caso de pacientes com metástases hepáticas ressecáveis, bem, se essas metástases hepáticas forem potencialmente ressecáveis e você precisar de quimioterapia de alta resposta para converter essas metástases hepáticas de ressecáveis em ressecáveis, começar com FOLFIRINOX pode ser uma opção interessante. Aqui é quimio-raio de curso longo, mas se o primário não for o maior dos problemas nesse paciente, fazer aqui raio de curso curto também está extremamente favorável para depois você operar metástase primária. Fazer também FOLFOX, seguir de curso curto, seguir de cirurgia, é uma opção, principalmente se as metástases hepáticas já forem ressecáveis logo de cara, sem necessidade de grandes taxas de resposta. Também não critico, não julgo, acho bastante aceitável o esquema do Rapid Trial, tendo em vista que, embora você queira logo tratar as metástases, como a radioterapia de curso curto é relativamente rápida, se você tem um cenário onde você começar a radioterapia de curso curto não é um problema, você começar com esse esquema também é algo extremamente aceitável. Se bem que nesse caso, minha preferência é por esquemas que começam quimioterapia primeiro. Se você está pensando em preservação de órgão, bem, o melhor braço do Opera Trial, que é quimio-rádio de curso longo, primeiro, seguido de químio, para mim é a minha opção de preferência, porque você tem um dado randomizado favorável a ele. Você tem um racional, embora você não tenha dado randomizado ainda, de fazer isso de um esquema mais intenso. Quimio-rádio de curso longo, seguido de triplet, seguido de cirurgia. Isso principalmente se essa doença for muito localmente avançada. De novo, se não tem dado randomizado, minha preferência básica é pelo Opera Trial. Mais uma vez, aberta a debates, aberta a discussões, aberta a discussão multidisciplinar. Essa é uma decisão conjunta. São essas as minhas opções de melhores esquemas de TNT. Muito obrigado.